Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Arthur Lemos aqui. E vamos a um vídeo do canal do YouTube da Empreender Dinheiro. Esse vídeo que inclusive causou algum tipo de repercussão nas nossas redes sociais, na minha rede social. O pessoal perguntando como é que eu fiz essa mágica. Não tem nada de mágica, não tem conto de vigário. O que tem é entendimento das ferramentas de educação financeira que estão à nossa disposição, à sua disposição e à minha disposição, tá? E eu coloquei isso em prática, eu vou te mostrar com os números reais como é que eu fiz para, dentro da lei, com instrução sobre investimentos e utilização inteligente de crédito, para gerar uma receita equivalente a 2 anos de combustível, tá? De tal maneira que eu vou passar 2 anos sem precisar gastar com combustível. Tenho certeza que você vai entender isso ao longo do vídeo. Veja, eu comprei um carro, né? E nessa compra eu negociei esse carro à vista, né? No intuito de explorar o maior desconto possível, né? O que é uma atitude financeira inteligente na grande maioria das vezes, né? Acontece que depois de negociado o carro, depois que eu entreguei o melhor que eu poderia a título de envolvimento, estratégias, etc., para chegar no melhor preço, fechei negócio e aí a vendedora trouxe a seguinte provocação. O nosso banco, né? Então, as marcas, as concessionárias, muitas vezes têm banco próprio, tá? Então, o nosso banco está com uma condição de financiamento sem juros em até 24 meses. E aí, veja, aqui eu te pergunto o seguinte, financiamento sem juros existe? Então, muitas vezes eu acho que não existe, né? Mas pode até existir. A questão é que eu posso ter um financiamento sem juros, mas nunca sem custo, né? Custo e juros dentro de uma operação de financiamento, de crédito, de empréstimo são coisas diferentes. Eu vou mostrar para você aqui também, né? Mas bem, depois que ela me fez essa provocação, instintivamente eu disse o seguinte, peraí. Não, então me dá um desconto adicional, eu não quero financiamento. Ela fez assim, não. De fato, você chegou no melhor preço. Se você quiser o financiamento, maravilha, 24 meses de uma parcela, de um valor daquele bem, tá? Não é o valor inteiro, tem que dar uma entrada, mas esse saldo devedor você pode financiar se quiser, senão o preço é o mesmo. E aí, veja, por que ela me ofertou isso? Alguns motivos podem justificar essa oferta. Primeiro, por que uma empresa, por que um banco iria conceder um financiamento sem juros? Tá? Neste caso específico, para estimular vendas. Então, uma parte relevante dos clientes daquela empresa, os clientes daquela marca de veículos, talvez não tenha capacidade de liquidação à vista na compra daquele bem. Então ela diz o seguinte, ó, eu vou te conceder uma condição bem agressiva de financiamento de parte daquele bem para que, entregando crédito, ela alavanque o volume de vendas, né? Com crédito, o seu poder de compra aumenta. Então é isso que ela fez. Mas tem uma série de motivos, às vezes nem tão técnicos, né? Às vezes a pessoa, a funcionária que trabalhava lá com o processamento dos financiamentos é amiga dela e está precisando bater uma meta, quem sabe, né? O fato é que ela me ofereceu. E eu fui analisar as condições dessa oferta. Perceba o seguinte, o saldo devedor, o valor que eu poderia, dentro dessa proposta, financiar, vamos aqui, financiar em até 24 vezes, era equivalente, e eu anotei aqui, eu não tenho de cabeça isso, era equivalente a R$ 69.476, tá? Esse é o valor que eu poderia financiar em 24 parcelas. A questão é que se eu financiasse em 24 parcelas, o que eu percebi ao olhar o contrato é que eu teria pago ao final dessas 24 parcelas não 69 mil, e sim, tá aqui em cima, R$ 71.328, tá? O que naturalmente já fica evidente aqui que existe esse cara aqui embaixo, caso eu opte por fazer essa operação, tá? Existe uma despesa financeira aqui implícita, tá? Que é 79 mil menos os 69 dá R$ 1.851, tá? Então, se eu tomasse a decisão
de financiar o saldo devedor, essa parte aqui deste contrato, eu iria pagar ao longo de 24 meses um total de R$ 71 mil, distribuídos em 24 parcelas de R$ 2.972, tá? 24 vezes isso vai dar exatamente esse valor. E eu estaria pagando esse valor e deixando de pagar à vista esse valor. Ou seja, tem uma despesa financeira de R$ 1.851. Este é o valor hoje e o valor amanhã. O que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa importante que deve ser considerada ao ler um contrato, ao entender um contrato de financiamento, né? Como ela falou que era sem juros, de fato não existia correção sobre essas parcelas. Então daqui a 20 meses, daqui a 24 meses, no mês que vem, a parcela será exatamente a mesma, tá? Arthur, se não tem juros, por que é que existe essa despesa financeira? Pelo motivo que eu estava colocando antes. Uma coisa é não ter juros, outra é ter custo. Essa diferença de R$ 1.851, ela é uma diferença que existe em virtude de custos da contratação de um financiamento, tá? Essa contratação requer organização, que simboliza despesas administrativas. Eu tenho uma tarifa de abertura de crédito, eu tenho um imposto que incide sobre essa operação, o IOF, e por aí vai. O total aqui é esse. E a pergunta de $1 milhão: por que é que eu iria querer gastar R$ 1.850 em juros, tá? Em juros não, perdão, em despesa financeira, se eu posso pagar à vista esse valor? Qual motivo me levaria a racionalmente optar por isso? E aqui vai ficar muito claro que, entendendo o que você está fazendo, a dívida, ela pode te ajudar. Dívida não é necessariamente ruim. Inclusive, eu te convido a, depois que finalizar esse vídeo, não para de assistir esse vídeo agora, senão você vai cortar seu raciocínio, mas depois assiste o vídeo onde eu falo de dívidas saudáveis. E você vai ver as alternativas que você tem para utilizar dívidas ao teu favor, para que as dívidas te ajudem a enriquecer. Mas bem, o principal motivo pelo qual eu iria optar propositalmente, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista, eu iria optar por pagar em 24 meses e desembolsar aquela despesa financeira adicional de R$ 1.851, é esse aqui. Uma coisa chamada custo de oportunidade, tá? A partir do momento que eu não pago à vista, eu passo a ter estes R$ 69.476 no meu bolso, tá? E aí a grande comparação aqui é o quanto que eu consigo gerar de receita neste período de 24 meses com esse dinheiro no meu bolso, considerando que mês a mês eu tenho que pagar uma prestação de R$ 2.972, então o quanto que eu vou conseguir gerar de receita ao longo desse período, né? E eu tenho que confrontar isso com a despesa financeira total que eu irei assumir caso eu opte por assim fazer. Não está muito claro ainda? Vamos para a prática. Eu te convido então a entrar comigo numa planilha eletrônica onde eu vou corrigir, eu vou fazer essa simulação e aí depois eu volto para cá para fazer observações extremamente importantes. Beleza? Bora lá. Vamos lá. Eu vou tentar ser breve aqui. Essa planilha ela reflete a simulação dessa operação de financiamento, tá? E se depois você quiser essa planilha por algum motivo para fazer simulações pessoais, coloca aqui nos comentários que a gente disponibiliza isso lá no site da Empreender Dinheiro, tá? Mas vamos lá, como eu comentei contigo, saldo devedor, ou seja, aquilo que eu iria pagar à vista e que agora é uma opção transformar isso num contrato de financiamento, é R$ 69 mil. Em um contrato que me diz que tenho 24 parcelas de R$ 2.972, tá? Ou seja, este valor das parcelas mensais multiplicado por 24 meses, eu estou aqui olhando para um contrato de R$ 71.328, né? De tal maneira que a despesa financeira prevista aqui é de R$ 1.851. Então tudo isso você já sabia, tá? E o que é R$ 1.851? É o crédito que eu vou tomar contra quanto eu vou pagar no final. Então é 71 mil menos 69, né? Bem, um número importante aqui que precisa ser calculado, né?
qual é o custo dessa despesa financeira? Então, qual é a representatividade de R$ 1.851 sobre 69 mil? Então, esse custo é de 2,67% ao mês. Não, 2,67% no período, perdão, em 24 meses. E aqui eu fiz uma conta extremamente importante para que a gente consiga construir a simulação aqui embaixo, que é qual é esse custo efetivo mensal, qual é a taxa equivalente ao mês. Então, tem uma conta que é feita aqui, mas o fato é que 2,67% em 24 meses é equivalente a 0,11% ao mês. Então, bem, aqui embaixo eu fiz a simulação. Então, tem os períodos, período 1, 2, 3, 4, 5 até o 24, onde a gente conclui esse contrato de financiamento, onde eu preciso, então, calcular qual é o meu custo de oportunidade. Então, o que é que eu fiz? Por que esse capital vai sendo reduzido de 69 para 66, depois para 63, depois para 60 e assim por diante? Porque eu vou reduzindo daqui justamente o pagamento de R$ 2.972 das parcelas mensais. Então, qual é a simulação? A simulação é a seguinte: se Arthur optar por não pagar este valor à vista, eu vou ter esse valor no meu bolso. E eu posso investir esse valor, sendo que esse valor vai caindo, porque mês a mês eu vou pagando a parcela. Então, ao final do mês 3, por exemplo, eu não tenho mais 69 mil para investir, eu tenho 60.500. E eis o número que a gente precisa conhecer para fazer uma simulação. Lembrando que simulação não é o mesmo que adivinhar o futuro. Projeção é me munir das melhores premissas possíveis para simular o que é que pode acontecer e a partir daí tomar uma decisão. Bem, com o nível de envolvimento que eu tenho do mercado de investimentos, com o histórico dos meus investimentos, eu considero que com este capital, com 70 mil reais, é prudente levar em consideração a taxa de retorno livre de imposto de renda, acredite ou não, de 1,5% ao mês. Eu vou falar mais assim que a gente finalizar essa simulação, essa projeção aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o que é que eu vou fazer com esses 70 mil reais aqui para poder alcançar esses 1,5, Mas o fato é que, tendo essa taxa de retorno esperada ao mês, eu posso calcular quanto que eu espero conseguir receber livre de imposto de renda todos os meses, sobre esse capital, após ir pagando mês a mês a parcela desse financiamento. Então, o que é que eu estou dizendo? Que no final do primeiro período, eu vou multiplicar o dinheiro que ficou no meu bolso, já que eu não precisei pagar à vista, pela taxa de retorno que eu espero obter ao investir esse dinheiro. Então, no primeiro mês eu devo receber R$1.000, no segundo mês eu devo receber um pouco menos. Por quê? Porque eu paguei uma parcela, então eu tenho uma quantidade menor de capital à minha disposição e por aí assim sucessivamente, até que percebe que lá no final do período desse contrato, eu utilizo a mesma taxa de retorno, Vou fazer algumas considerações sobre isso. E eu tenho aqui um capital muito menor, porque eu paguei vários meses de prestação e aí eu não tenho mais 70 mil reais, 69 mil reais à minha disposição. Eu tenho quase que nada aqui, até que no último mês eu tenho um valor negativo. Que valor negativo é esse? É justamente a diferença entre o valor à vista e o valor total que eu vou pagar ao rodar os 24 meses desse contrato, Ou seja, a minha despesa financeira total. Com essas informações eu posso somar todas as receitas financeiras que eu obtive nesse período ao investir esse dinheiro, e aí eu posso calcular então o saldo dessa operação, que nada mais é do que receita total de aplicações no período, nesse caso R$ 12.707, menos a despesa financeira total, R$ 1.851. E aqui eu vou confrontar esses números, ou seja, qual é o custo financeiro desse contrato confrontado ao meu custo de oportunidade de R$ 69 mil ao longo de 24 meses, sendo decrescido mês a mês, uma parcela de R$ 2.972. Isso me gera um número positivo em R$ 10.855, e que se eu dividir por 24 meses vai me dar um resultado equivalente ao mês, de R$ 452, que é
aproximadamente 2 tanques de combustível, que é também aproximadamente o que eu costumo gastar com gasolina, tá? Evidente que esse é um valor de referência, então tem uma série de considerações a fazer. Vamos então fazer essas considerações agora. Vamos lá. Como eu comentei no começo da explicação da planilha eletrônica, se você quiser depois dessa planilha, comenta aqui no comentário que a gente disponibiliza lá no site da Empreendedia. Mas eu preciso fazer algumas considerações para que você não acabe se machucando, tá? Como assim? Veja só, para que tudo isso funcione, tem uma coisa que não pode faltar, tá? E essa coisa é isso aqui, ó. Você tem que ter uma disciplina muito grande, né? Por quê? Porque o cerne da estratégia consiste em, já que eu não vou pagar à vista, eu vou investir esse valor, né, a uma determinada taxa de retorno. Eu vou falar disso já já. Mas se você não tiver essa disciplina de investir nesse valor mês a mês, aí realmente você vai arcar com a despesa financeira e vai acabar talvez só calibrando o teu consumo. Aí não é o melhor caminho. Então, se você não se sente seguro, né, sobre a perspectiva de ter disciplina para colocar isso em execução, talvez o caminho, se você tem um capital, é assegurar e realmente liquidar à vista lá o contrato, desde que você também não vá comprometer reserva de segurança, enfim, conteúdos para outros vídeos, né? O que eu quero deixar claro aqui? Veja, eu coloquei lá uma taxa de 1,5% ao mês e que o saldo que eu tinha para aplicar ele foi sendo reduzido mês a mês a partir do momento que eu ia pagando as parcelas. Lá nos últimos meses mesmo do contrato, eu tinha um saldo muito pequeno à minha disposição. Então, eu não vou ter 1,5% ao mês livre de imposto de renda sobre aquele saldo pequenininho lá embaixo, né? Eu tenho uma simulação ajustada porque também tenho a expectativa de ter um percentual maior sobre os primeiros meses onde eu tenho um capital mais expressivo, acima de 50 mil reais, né? Então, veja, não tem fórmula mágica, esse vídeo ele foi feito de forma muito séria, então não é assim, como você vai passar 2 anos sem pagar gasolina, você vai ficar fazendo... Enfim, não tem pegadinha, né? É realmente entendimento das ferramentas que estão à tua disposição no mercado financeiro, e eu considerei uma taxa de 1,5% ao mês porque eu me envolvo com o mercado financeiro há muitos anos, né? Porque eu percebo esta taxa no meu histórico recente, embora eu não tenha controle do que vai acontecer com as aplicações financeiras no futuro, eu me sinto confortável em considerar essa taxa na minha simulação. Aliás, parte desse capital eu vou fazer uma estratégia chamada de lançamento coberto de opções, onde eu tenho um certo conforto na expectativa de uma taxa bem superior a isso, né? Também papo para outro vídeo, mas o que eu quero colocar aqui é que a minha grande entrega, o meu grande intuito com esse vídeo é que você entenda que o mercado, se educar financeiramente pode trazer vários benefícios para você, soluções totalmente fora da caixa, fora do convencional, mas se educar financeiramente não é só entender de investimentos. É entender como comprar melhor, é entender quais estratégias que o vendedor utiliza para que eu tenha descontos, isso vai representar mais dinheiro no meu bolso, é entender também sobre crédito. Dívida não é necessariamente ruim. Eu posso utilizar a dívida para preservar a capacidade de investimento, alavancagem, para gerar dinheiro, como eu fiz nessa simulação, um caso prático, pontual, dentre tantos outros que você pode utilizar. Tá? Então, eu vivo falando isso e acredito que hoje eu trouxe um exemplo concreto deste caso. E aí, eu não poderia me despedir desse vídeo com uma provocação que já me fizeram e talvez você esteja se perguntando isso. Mas, Arthur, você comprando um carro, né? Carro não é um ativo, é um passivo, vai levar dinheiro embora do teu bolso todos os meses, gasolina, manutenção, IPVA e tudo isso. Bem, aqui eu também faço uma colocação muito importante, que é uma coisa que eu acredito, eu falo aquilo que eu coloco em prática e que eu acredito. É o seguinte, eu não sou o tipo de planejador financeiro que vai ficar repetindo o tempo todo para você. Será que você realmente precisa disso? Pense, sempre tem as coisas mais simples. Não é esse o meu perfil. Para me tornar mais inteligente financeiramente, eu invisto tempo. Isso requer suor, tá? E o reflexo desse suor, por exemplo, é investir melhor, né? É fazer uma operação como essa que eu te mostrei hoje. E do meu ponto de vista, não faria sentido suar para sempre ter o mais simples o tempo todo. Por quê? Né? Eu entendo que consumir melhor... colocar tudo isso em prática, um grande benefício da educação financeira é poder consumir mais também, se você quiser.
Não é consumir mais no sentido de gastar mais. Não, é no sentido de tirar os teus projetos do papel. Então, se você quer ter um carro, se você quer ter uma moto, se você quer fazer uma viagem, qual é o problema? Se você quer ter um telefone de última geração, qual é o problema? Eu só não posso ter tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho que me planejar e eu tenho que me educar financeiramente. Isso vai ter algum tipo de custo envolvido, envolvimento, curiosidade intelectual, mas tem que ter um benefício associado ao sacrifício. Esse é o meu ponto de vista, tá? E, sobretudo, se você, na hora que tomar decisões de compra mais relevantes, como por exemplo a compra de um carro, que é o exemplo desse vídeo, você preserve sua coluna de ativos, você preserve o seu processo de construção de autossuficiência financeira e de independência financeira. Se você não está entendendo essa parte final, aqui eu recomendo que você assista um outro vídeo também desse canal, que é um erro que você não deve cometer a calcular a tua independência financeira. Lá, esses exemplos, esses conceitos vão ficar mais claros ainda. Mas bem, esse era o meu intuito com o vídeo de hoje. Eu quero que você saiba que educação financeira transborda a barreira dos investimentos. A gente também precisa entender de dívidas, como tantos outros assuntos. Agora sim, se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo de hoje, você é meu convidado a se inscrever no nosso canal, a compartilhar essa mensagem para as pessoas que são importantes para você e que você acha que podem se beneficiar dessa mensagem. Fechado? A gente se encontra na próxima.